Boa noite a todos. Então, vamos aproveitar a noite de hoje para refletir um pouquinho, pensar um pouquinho. E para iniciar a nossa conversa, eu me baseei num texto do Anuário Espírita de 2010. Pois quando fiquei pensando assim, nossa, já faz tanto tempo, né? 2010, já 13 anos. Mas parece que as coisas não... Parece não, com certeza as coisas não passam ao tempo, o que é verdadeiro permanece. E nesse texto, nós temos uma instrução que nos traz do que nós, como espíritas, nós, como seres humanos, precisamos para vencer. Mas para vencer o quê, né? Para vencer a nós mesmos, para vencer as nossas más tendências, para vencer aquilo que nós objetivamos na vida, né? Buscar, melhorar, aprimorar. E nesse texto, eles trazem eles citam 3 elementos que são os principais para a gente vencer, que são a fé, a esperança e a perseverança. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 elementos, né? A fé. O que é a fé, né? Então eles trazem ali que a fé é a confiança que temos no Criador e em sua providência, né? Então, se nós acreditamos, e eu acho que cada um de nós, né, se buscar tudo que já viveu até agora, vai perceber que nós temos muitas provas de que o amparo jamais falta em nosso caminho. O que nós, às vezes, nos deixamos levar e nos enganamos é que, às vezes, nós queremos alguma coisa e não vem daquela forma. Mas não quer dizer que nós não fomos assistidos. Tanto é, né, que nós temos relatos de casos de, eu perdi meu voo. Por que Deus fez isso comigo? E aí acontece um acidente. Por que Deus fez isso comigo? Porque não era a minha hora de partir. Então a providência foi tomada, né, de alguma forma. E assim, se for um dos exemplos, mas quantas vezes nós nos atrasamos? Eu tive caso em que eu me atrasei, peguei congestionamento, mas logo à frente tinha acidente. Será que não foi evitado para que eu estivesse ali? Talvez nós não tenhamos a resposta enquanto estivermos aqui, né? Talvez quando voltarmos para o plano espiritual, a gente até tenha, você, né? Foi poupado nesse momento, você passou por isso, por aquilo. Mas hoje nós não temos. Mas isso me faz ter fé e acreditar de que as coisas acontecem como devem acontecer, né? Então, as assistências, né, sempre vêm no momento certo e da forma certa, que nem sempre é aquela que nós queremos, né? A gente tem que acreditar que, né, existem muito mais dias ensolarados do que dias de tempestades, né? Mas claro que quando se fala nessa fé, é a fé raciocinada, né? Não aquela fé cega em que eu acredito e... Não, a ideia é raciocinar a respeito disso, pensar, né? Como o exemplo que eu citei, que eu acredito que Deus fez isso para me poupar daquilo e tudo mais, né? E não aquela fé de que eu vou, né, de repente comprar um lugarzinho para mim, vou pedir para que rezem por mim, no sentido, né, eu vou pagar para que façam uma oração, ou eu vou pagar para ter um lugarzinho, seja ele lá onde for, né? Não é essa fé de acreditar que as coisas vão acontecer sem que eu haja, né? Para que as coisas realmente mudem e que sejam verdadeiras, né?
Que muitas vezes, né, muitas pessoas às vezes querem que Deus haja como se fosse a lâmpada do Aladim, né? As mágicas, eu faço os meus pedidos e os desejos aconteçam, né? Só que Deus não faz mágica, Deus faz o que é melhor para nós, como, né, os pais. Se nós que somos aqui pais falíveis, ainda tão distantes da perfeição, queremos o melhor para os nossos filhos, e isso não quer dizer que nós fazemos para os nossos filhos exatamente o que eles querem. Muitas vezes nós temos que fazer de uma forma diferente, falar de uma forma diferente, porque isso né, o aprendizado é dar o direcionamento que eles precisam. É por isso que nós somos os pais, né? Que eles estão aos nossos cuidados para que a gente possa corrigir e colocar os limites, as circunstâncias, né? O porquê, o que vem depois, se proceder dessa forma, o que pode acontecer depois. E é isso que Deus faz conosco, né? Muitas vezes nós tomamos atitudes e mais tarde nós vamos ver que não era bem o certo a ser feito. E na próxima vez nós vamos pensar um pouquinho mais antes de fazer, né? Então, nesse sentido, o melhor caminho é sempre do equilíbrio, né? Nós vamos analisar as verdades, onde estão as verdades que nós procuramos, né? Então, nós vamos caminhar entre o equilíbrio da fé e da incredulidade, né? Nós não vamos ter a fé cega de fazer sem pensar. Vem alguém e diz assim, você se jogue daquela ponte, porque daí você vai para o céu, né? Nós não vamos fazer isso, porque nós vamos raciocinar e vamos pensar, não é isso que Deus espera de mim. Ele não me deu essa vida para que eu vá me jogar de uma ponte. Ele me deu a vida para viver ela até quando o fim estiver definido, e não para eu colocar o fim, né? Então, e também não vamos ser incrédulos de não acreditar em nada, porque a gente sabe, né? Nós já temos esse conhecimento de que as coisas acontecem de acordo com uma lei, né? Que é a lei divina. O segundo elemento, então, é a esperança. Então, nós temos a fé, né, onde nós acreditamos que temos um Pai bondoso, divino, e que vivemos de acordo com essa lei natural, né? E temos a esperança, que é o sentimento que nos faz enxergar a mão divina atuando em nossa vida, né? Então, toda vez que nós pensamos, que nós acreditamos, que nós temos a fé e nós acreditamos que as coisas, como eu comentei ali no início, né, não tem chuva, tempestade que dure para sempre. São momentos e depois vem o sol e aí novamente vem a chuva, né? Assim como é a nossa vida, né? Ela está em ondas, onde nós temos bons momentos e de repente acontece uma coisa que não é tão agradável ao nosso ver, mas é ali que mora o aprendizado. Será que eu aprendi? Será que eu sei como passar por isso? Porque para nós sermos, né, um ser perfeito, nós temos que passar por muitas coisas para entender como é passar por isso. E nós somos espíritos milenares, então nós já passamos por muitas coisas. Quero eu acreditar que, inclusive, as piores coisas nós já passamos em outras encarnações, que eram momentos muito mais difíceis, né? Muito mais cruéis, onde nós já fomos mais cruéis. Então, hoje, com o conhecimento que nós temos, buscando dentro de nós esse aprendizado, em fazer o bem, em ser uma pessoa do bem, a ideia é essa, justamente a esperança, que nós vamos colher também momentos melhores, e assim progressivamente. Mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Não é, eu tenho esperança,
e eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando que alguém haja por mim. Não, né? Tudo isso são etapas em que nós acreditamos, nós temos esperança, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, a esperança é essa energia que nos faz buscar forças para continuar a caminhada, né? Nós sabemos que nada é para sempre, que nada dura para sempre, nem o momento de turbulência e nem o momento, né, em que está tudo tranquilo. Eu já usei esse exemplo, mas eu sempre digo assim, né? A mulher, quando vai no cabeleireiro, resolve fazer alguma coisa, a única coisa que ela espera é que nenhum marido, nem namorado, ninguém apareça naquele momento. Porque tá com papel alumínio no cabelo, fica um terror, não é? Primeiro bagunça tudo, mas depois fica bonita, né? Então é assim. Primeiro a gente, às vezes, dá uma bagunçada para que a gente consiga achar o caminho e se entender e ver o que foi que aconteceu. Depois que passa, você olha para trás para entender o que aconteceu e o que a gente aprendeu com isso. Porque a ideia é sempre tirar um aprendizado, né? Então, não há esperança onde se paralisa a marcha, né? Porque a gente tem esperança e a gente acredita que vai ter o auxílio e aí a gente continua a caminhada e continua fazendo esforço por se melhorar, né? Aí nesse texto até é feita uma pergunta assim, e quem não se esforça é abandonado pela bondade divina? E a resposta eu vou até ler aqui, ó. Não, mas o socorro surge para tentar reerguer a criatura, não podendo atacar o problema sofrido, até porque nós recebemos ajuda, mas a solução das dificuldades tem que vir por nossas próprias mãos. Então, nenhum filho é abandonado por Deus, né? Mas cada um tem que fazer o seu esforço. E quanto mais esforço eu faço por me melhorar, por seguir adiante, antes eu consigo o resultado, né? Porque não, de nada adianta eu acreditar que eu vou melhorar, mas se eu não faço a minha parte. É a mesma coisa que eu querer emagrecer e não fazer a minha parte né, da dieta, nos exercícios e me cuidar, né? É a mesma coisa que eu não querer adoecer, mas continuar com os meus vícios, com as minhas atitudes que vão me fazer adoecer. Então, tem a parcela de Deus como um pai bondoso e justo, mas nós estamos aqui nessa escola da vida, então temos que fazer, né, a nossa parte, com certeza, e é a maior parte, né? Aqui no texto até eles colocam a frase assim, ó, que é, né? Não podemos paralisar as mãos, nem exigir o auxílio, já que mais do que nós, as forças espirituais sabem até onde devem apertar o parafuso. Ou seja, né? A equipe espiritual sabe até onde nós conseguimos aguentar. Nós recebemos o fardo de acordo com as nossas forças. Então, quando há necessidade dessa intervenção de uma força extra, eles sabem quando necessitam, mas eles sabem até onde nós podemos ir, se nós estamos fazendo corpo mole, de repente, deixa que de repente alguém vai fazer por mim, né? De repente alguém faça, mas você perdeu a oportunidade do aprendizado e do crescimento. E o terceiro elemento, então, a perseverança, né? Então, nós vimos que a gente acredita, tem fé, acredita, nós temos a esperança de que a gente sabe que se nós estamos nessa prova, nós vamos conseguir, e a perseverança, né, é a ideia de continuar a caminhada, né? A gente tem fé, esperança, e mesmo com todo o peso, com toda a dificuldade, nós vamos continuar a caminhada, né? Então, o exercício da perseverança é um dos que mais nos enriquecem, porque nós não desistimos, nós sabemos que podemos e vamos continuar, né? Então, a ideia é não
desistir, porque mesmo com feridas, com dores, com nossa carga toda, nós sabemos que é possível seguir adiante. Né? Para dar um reforço nessa ideia de que nós vimos aqui de fé, de esperança e perseverança, no livro do Richard Simonetti, que tem como título Amor, Sempre Amor, ele fala do amor do meio. Tem uma parte do livro lá na página 110, 111, em que ele fala o amor do meio. E o que isso quer dizer? Ele traz primeiro a ideia assim, de que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, no item 7, Kardec comenta os 3 estágios em que podemos nos situar, né, de acordo com as nossas cogitações íntimas, exprimindo os impulsos do nosso coração. Aí ele traz assim, que há aquele que sequer concebe a ideia do mal. Aquela pessoa que não julga, não critica, não cobiça, não inveja, não exalta qualquer coisa que não seja o bem, só cogita o bem, né? E ele traz como é o amor voltado para fora, ou seja, tem a inspiração do altruísmo. Aí ele diz assim, dizia Mahatma Gandhi, que nunca perdoou os seus adversários, simplesmente porque nada tinha a perdoar. Ele jamais se sentira ofendido. Será que nós temos ideia do que é isso, né? Que não precisa perdoar ninguém porque ele nunca se sentiu ofendido, né? Então é preciso ter muito amor no coração para isso. Outro pensamento de Mahatma. O amor é a força mais abstrata e também a mais potente que há no universo. O amor não é somente um estado negativo que consiste em fazer o mal, mas também um estado um estado negativo que consiste em não fazer o mal, mas também um estado positivo que consiste em fazer o bem a todos, inclusive a quem faz o mal. Outra, só podemos vencer o adversário com o amor, nunca com o ódio. E a única maneira de castigar a quem se ama é sofrer em seu lugar. Aí ele também menciona a Madre Teresa de Calcutá, né? E que também, né, uma grande personalidade, que ela falou o seguinte: se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Outra, um dia ela questionou, em conversa com o senhor, ela falou assim: o senhor não daria banho num leproso nem por $1 milhão? Eu também não. Só por amor pode-se dar banho num leproso. A falta de amor é a maior das pobrezas. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Então, esses exemplos de Gandhi e Madre Teresa, né, quando reencarnarem, jamais vão passar desapercebidos, né? Porque eles têm o amor voltado para fora. Por mais que eles não queiram, eles não vão deixar de mostrar essa capacidade de só fazer o bem, de amor puro, né? Então, são pessoas com amor voltado para fora. No outro extremo, né, nós temos as pessoas com o amor voltado para dentro, inspirados pelo egoísmo, né? Então, alguns exemplos disso seria, né, o indivíduo empolgado em fantasias eróticas, sempre disposto a sediar o sexo oposto. A jovem ou o jovem interessados em seduzir um milionário incauto no tradicional golpe do baú. A mulher ou o homem que cultiva um forte ressentimento contra o marido ou a esposa após a separação,
né? Maquiavelizando vingança. O subordinado que odeia seu superior, sorrindo-lhe com os lábios, mas amaldiçoando com o pensamento. O político que cogita de negociatas para enriquecer ilicitamente. O homem comum, sempre disposto a exercitar o jeitinho brasileiro para tirar vantagem em alguma atividade, né? Então, essas pessoas se fixam tanto em seus desvarios que acabam sendo influenciadas por espíritos inferiores e acabam se comprometendo, né, com a sua mantendo baixa guarda no seu pensamento. E segundo Kardec, entre esses dois extremos, nós temos o amor do meio, né? Que são aqueles que, mesmo experimentando impulsos para o mal, os combatem com veemência, né? Travam essa luta íntima de não fazer o mal, mesmo sentindo aquela vontade de fazer o jeitinho brasileiro, de, né, fazer algo ilícito, mas buscam, lutam contra isso, né? Então eles se erguem do egoísmo a caminho do altruísmo, né? E imagino que, assim como eu, vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, né, se encontram nessa situação, porque nós ainda, né, estamos, desculpe se eu estou enganada com alguém aqui, porque eu não conheço pessoalmente, mas estamos longe de ser um Gandhi, uma Madre Teresa, mas também já passamos por essa fase de querer tirar vantagem e tudo mais, estamos justamente aqui buscando, né, ouvir alguma coisa, trazer para nós essa energia salutar, benfazeja, né, atrair bons pensamentos, e isso é uma forma de querer ser melhor, né? Então, nós estamos nessa faixa das pessoas voltadas ao amor do meio, onde estamos saindo, né, lutando contra o mal e buscando fazer o nosso melhor, né? Então, estamos ensaiando aí o amor do meio. E certamente não é fácil, né? Porque é mais ou menos como aprender a dirigir, né? Quando a gente está aprendendo, a gente tem aquela insegurança e às vezes freia na hora que não precisa, acelera quando também não deveria. E é assim, depois que você aprende, aí você já controla o carro com mais facilidade, sempre atento, né? Da mesma forma, quando nós estamos nessa, às vezes alguém, né, vem dar aquela cochichada, não, vamos fazer dessa forma. Não, peraí, né? E às vezes, no primeiro impulso você vai, daí você pensa, puxa vida, eu não deveria ter feito. Ok, mas você já percebeu que não deveria. Aí vamos para a próxima tentativa, né? E por isso que nós temos essas situações que nos aparecem no dia a dia, que às vezes não são nem tão agradáveis, mas que são os nossos testezinhos, né? Para ver de que forma que nós estamos caminhando, como que está a nossa energia, o nosso pensamento, né? E o apóstolo Paulo já falou, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É mais ou menos isso, né? A gente às vezes não faz a gente quer fazer o bem, mas perde a oportunidade. Mas o mal que a gente não quer fazer, às vezes é tão fácil, né? Dar aquela resvalada e fazer, mas faz parte do aprendizado. E, né, nesse sentido, novamente, não há mágica que faça com que a gente mude de um estágio para o outro. Não, é um passo de cada vez e é o aprendizado, né? Jesus já nos disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, né? Porque até o fim, quer dizer, ao fim de cada etapa da nossa caminhada, né? E o fim é ser um espírito puro e perfeito.
Talvez leve um tempinho, mas para isso nós temos a fé, né? A esperança e a perseverança. Não podemos desistir para chegar lá. E com isso, né? Claro que temos que domar o nosso pensamento, né? Isso é um treinamento constante, né? É a insistência, é a perseverança, né? É o querer chegar lá, né? Quando a gente quer, a gente vai caminhando e busca. E um dos caminhos é, né? Toda vez que surge uma vontade, um pensamento de fazer alguma coisa, é pensar: Jesus faria, né? E aí nós já temos a resposta de que caminho seguir. Se Jesus faria, ótimo, siga em frente. Se ele não faria, por que que eu vou fazer? Né? Outra situação, quando ficamos às vezes, né, naquela insegurança ou irritados, contrariados, é buscar a oração, fazer essa sintonia com o plano espiritual, chamando, né, os nossos amigos espirituais para nos auxiliarem nessa situação. E vivenciar o bem, né? Sempre buscar fazer o melhor de nós em prol dos nossos irmãos. É fácil? Não, né? Mas faz parte do nosso dia a dia, né? E aí, em meio a esse contexto, é que vem a pergunta que é o tema da minha palestra, né? Qual a sua resposta para a vida, né? Estamos preparados para vivenciar, né? Caminhando com fé, com esperança, com perseverança e tendo como alicerce o amor? Essa é a nossa busca, né? Ir no dia a dia acreditando que nós temos essa capacidade, nós assumimos esse compromisso, nós estamos aqui porque assumimos o compromisso de vir para crescer, para progredir. Então, compete a nós seguir nessa direção, né? Aqui, para complementar, eu tenho um texto da redação do Momento Espírita, em que diz assim: o amor é lei da vida. Eu vou me permitir ler, porque fica melhor do que eu tentar falar com as minhas palavras, que sempre falta alguma coisa. O texto diz assim: você já se deu conta de que o amor é a lei maior que rege a vida? Antes de pensar numa resposta negativa, reflita um pouco sobre as seguintes considerações. Da batalha entre a chuva e o sol surge o arco-íris, exibindo suas múltiplas cores, tornando a paisagem mais bela e mais poética. É o amor sugerindo harmonia. Sob o rumor da cascata, que jorra violenta sobre as rochas desalinhadas e pontiagudas, as andorinhas fazem seus ninhos e garantem revoadas em todos os verões. É o amor orientando o instinto. Sob a neve que se estende sobre as planícies e montes gelados, as sementes dormem, para explodir em flor aos primeiros beijos do sol da primavera. É o amor acordando a vida. O tempo, hábil conselheiro, traz o esquecimento das dores e cicatriza as feridas abertas pelos sofrimentos mais acerbos. É o amor incentivando a vida. Quando a doença corrói o corpo físico, causando desconforto e dor, e os órgãos já não têm forças para manter funcionando a máquina de carne, a morte, como hábil cirurgiã, liberta o espírito do fardo inútil. É o amor renovando a vida. Junto com a tempestade que rasga os céus com raios e trovões, chega a chuva generosa, fertilizando a terra e garantindo a boa safra. É o amor propiciando a vida.
Sob a pesada pedra, a frágil semente germina e rasteja, contorna obstáculos até encontrar a luz e florescer vitoriosa. É o amor orientando a vida. Os séculos, quais anciãos compassivos, se dobram sobre as memórias dos povos vencidos nas guerras promovidas pelo egoísmo, trazendo o bálsamo do esquecimento. É o amor amenizando o ódio. Na face do solo rachado, crestado pela seca implacável, surge pequeno olho d'água, dando notícias da vida que persiste, submersa, invencível. É o amor alimentando a esperança. Nos conflitos das guerras sangrentas e cruéis, o homem transforma o mundo em que vive, criando tecnologia e fomentando o progresso. É o amor promovendo o esclarecimento. As marcas profundas esculpidas nas almas pelos holocaustos de toda ordem forjam pérolas de luz nos corações sensíveis e os eleva acima das misérias humanas. É o amor gerando o entendimento. Quando um agente externo qualquer penetra o organismo humano, imediatamente um exército de células soldados entra em combate para eliminar o intruso e garantir a saúde. É o amor defendendo a vida. O amor age em silêncio, trabalha incansavelmente para garantir a harmonia da vida. Nada supera a sua potência, nada supera a sua ação. O amor é a lei maior da vida e rege o micro e o macrocosmos, sem alarde, sem exibição. Cada planeta que se movimenta no espaço é um orbe em evolução, gravitando na lei de amor. Cada estrela que brilha no infinito é um astro que conquistou a condição de amor do mundo sublime e está sustentado pela lei do amor. Cada criança que renasce nos palcos terrenos traz consigo um plano de felicidade, traçado pelas leis de amor. O ser humano, que age e interage no meio em que vive, fomentando o progresso, está sob o amparo da lei de amor. Cada anjo que habita os mundos sublimes é um espírito de luz que conquistou o mais alto grau na universidade da vida e hoje nos convida ao amor. Então, que nós possamos levar esta mensagem, né, de que nós temos tudo o que precisamos em nosso meio, nós temos as ferramentas, nós temos o corpo que nós precisamos, nós temos o espaço que nós precisamos, tudo para seguir com a nossa caminhada e atingir os nossos objetivos. Tendo fé, acreditando neste Pai bondoso e justo, tendo esperança de que tudo, né, segue seu curso pelas leis naturais, pela lei divina, e perseverando, colocando mãos à obra, trabalhando, buscando o nosso aperfeiçoamento para seguir em frente. E que tudo isso, né, o sentimento maior que nos faz seguir adiante é o amor. A começar pelo amor de Deus para conosco e, né, de todo o meio através desta lei de amor que é a causa primeira. Para não deixar passar, eu acho que nada melhor do que nós fazermos uma oração para agradecer por nós estarmos aqui, por termos esta oportunidade de vivência no plano terreno e termos a oportunidade de crescimento. E eu escolhi a prece de gratidão de Amélia Rodrigues de Valdo Franco, porque eu acho ela maravilhosa, eu acho que ela traz para nós essa ideia de agradecimento. Então, eu vou encerrar a minha fala com esta prece. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil
e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, uma boa noite.